Então, eu vou pôr no grupo da igreja também, então. Isso, daí assiste os cultos, né? E o velho não existe mais. Não. Não. Tá bom, beleza. Qual velho? Você falou o celular? É, Não. Não, o ok, número. lá fica só pra mim. E o outro está com o outro. Entendi. Beleza. Tá joia. Já vou fazer então. Tá bom. Ótimo. Vamos ver se as pessoas entram na hora. É que estamos adiantados, né? Aham. Ô, Sandra, aí na tua redondeza, se a gente marcar reunião aí na tua casa, ou na tua casa, né? Aham. Você calcula que tem pessoas que iriam junto? Ah, é que Né? Difícil. aqui é meio difícil, pastor. Não que a gente não queira, a gente até gostaria, né? Mas as pessoas, a gente chama, a gente convida, mas Não a vem. gente não tem muitos contatos também, né? Não tem muito conhecimento das pessoas. O pouco É, que tem, a gente convida é e que a daí. turma tem um vocabulário errado. Às vezes a gente fala estudo, a turma não gosta de ir, mas se fala que vai ter reunião, né? Culto. Fala assim, culto, para ver se a turma vai. Quando o Alex for, fala assim, ó, vai ter culto lá em casa. Vamos ver se a turma entra, Tá, entendeu? Tá bom? entendi. Beleza? Tá bom. Tá joia. Mas Ô, doutor, a gente convida, sim. tá, convida aí. Bom dia, Tá doutor bom. Francisco, doutora Rosita. Esses dois é da hora. E o Luquinha tá por trás aí na operação dos vídeos. Na operação. E aí, Luquinha, você tá bom? Sou. É que eu tô aqui preparando as coisas. Beleza, beleza. Ô, Francisco, depois não sei quem sonhou contigo aí, mandou um WhatsApp para você, tá sabendo ou não? Não, não vi não. Então, tem um lance aí de um sonho aí que vão mandar para você ou já mandaram. Acho que foi o Danielzão. Eu não sei se foi o Danielzão, acho que foi o Danielzão. Ele vai mandar para você, tá? Aí você Ah, fala comigo, tá? tá. Cuidado aí para firmar a fé aí, que às vezes vem um abalo de fé aí, né? Tem que tomar cuidado, né? Tava ruim a semana passada, viu? Tava ruim? O que Agora tinha? tá Hã? melhorando. É, É, nós aí, sabe? Passei mal, passei a semana inteira. peraí, tem muita gente com o microfone ligado, tá dando problema. O que houve, Francisco? Depois a gente conversa então no WhatsApp, tá bom? Beleza, beleza. Eu te chamo depois. Tamires está aí, Sandra está aí, a doutora Débora está aí. Opa, tem. Quem está do teu lado aí? Ah, doutora Sirlene, tudo bem? Temos a Naná, também está aí. Estamos em poucos ainda, mas está chegando, nós estamos adiantados. A dona Célia chegou, então tá bom. Deixa eu ver, vai vir mais gente aí. Estamos adiantados, né? Eu mandei passar o link um pouco adiantado para quando der 8 horas já está tudo certinho, né? Certinho? O que é que a Sirene está fazendo aí? Está penteando o cabelo. A Raissa chegou. Bem-vinda, Raissa. Beleza pura. Passa o link aí para aquela tua amiga Vânia. Boa Tá pintando o noite. cabelo, pastor. Ah, tudo bem, não esquenta a cabeça. Fala, Marcão. Tá inteiro, velho? É nóis. Você tá bom, Marcão? Pronto, agora eu posso falar. Estou bem, sim. Vocês, como é que estão? Maravilha. Saudade de você, cara. Precisamos Então tá bom. conversar. Pastor, Oi, quem chama? a Raissa. Vânia, a Vânia, ela tá no curso, ela não vai conseguir entrar. Entendi. Tá. E tua irmã, se tiver folgada, põe ela também. Tá, Tá? vou mandar o link pra ela. Tá bom. Deixa eu ver. Quem entrou também foi a Vivian. Muito bem, Vivian. Obrigado por estar aqui. Né? Todo mundo está entrando e desligando o microfone. Maravilha, hein? Ok, ok, ok. Deixa eu ver. A Série bate no voltar, sai da reunião toda hora. Depois ela volta, fica tranquilo.
né? Vai dar tudo certo. O Denis já chegou, ainda bem. Bom dia, doutor Denis. A Eva. Bem-vinda, Eva. Uma bênção. Deixa eu ver. A Série voltou, né? Já aproveita aí, a turma vai pegando a Bíblia aí, porque às vezes a gente vai usar, não tenho certeza, mas é bom sempre ter ela por perto, né? A apostilinha também. Você está com a apostila escrita, Silene? Está com ela escrita, né? Não estou ouvindo, mas tá bom. É isso aí. Beleza. A Eva, tamo junto. Deixa eu ver quem tá no chat aqui. A Raíssa tá, e a Eva, beleza. Temos 13 pessoas, vai chegar lá para as 30. Eu tô sim, tô com a apostila aqui. Sim. Fala, Maritaca. Cadê a reunião dos homens, velho? Tem isso daqui, ó. Cadê, velho? Já tá marcado, amigão. Pode ficar tranquila. Aqui eu sou dependente do Espírito Santo, ele que manda e que desmanda. Ah, velho, tá certo. Já tá em oração, fica tranquilo. Ótimo. Só vou mandar para você. Tá bom. Marca o dia aí e vamos mandar ver. Já tem até a palavra já. Deus já mandou até a palavra. Maravilha. O Danielzão também vai dar a palavra nesse dia. Vai ser dupla. Então, vai ser ele mesmo. Vai ser ele mesmo? Eu tava orando. Você falou comigo, eu orei a Deus. Hoje ele me mandou mensagem. Eu falei, irmão, tá vendo como Deus é bom? Deus já respondeu. Nem precisei falar muito. Maravilha, hein, Magnão? Beleza. Essas coisas não precisa perguntar muito não para Deus, que ele já sabe. Mas eu pergunto tudo para ele. Eu pergunto e ele responde. Não precisa ficar esperando muito que vem logo, né? Então, respondeu rápido. Nem precisou. Ele mandou mensagem para mim hoje, falando assim, ô amigão, quando você for fazer a reunião dos homens, eu vou dar a palavra. Eu falei com Deus ontem, e Deus já respondeu hoje. Tá eu falei, glória a Deus. Maravilha, é isso aí. Vamos lá. Quem entrou aqui? A Carlinha Scobi. E com esse menininho lindo do Augusto, deve estar sendo apertado e beliscado hoje, certo? Porque ele é muito fofinho, né? A Glaucia Fernandes está aí, maravilha. Lucas Nascimento, a Luizinha está aí, a Luísa está coordenando as coisas. A Thalita Modesto também, muito bem. Tá todo mundo chegando aí, maravilha. Falta pouco, uns minutinhos aí, vai entrar todo mundo. Muito bem. Denis está aí, tá. Fala, Denis Schauer. Tudo certo? Olha o Augusto aparecendo aí, ó. Olha, o garoto mais lindo do mundo aparecendo aí. Tirando meus netos e eu, né? O Rob está aí também, né? Olha aí. Opa, quem tá aí também? Tem mais gente aí. Vamos lá. Thalita, Tatiane, a Tati também está aí. Muito bem. O Rob está aí também. Da hora esses meet da vida, né? Pode saber de tudo aqui. Estamos chegando aos 22. Daqui a pouco já chega o resto. E aí, seu Denis, só na benção, sua mamãe, como é que tá? Ela começou a quimioterapia mais forte. Tá reagindo bem? Por enquanto não dá para saber, não. Tem que esperar um pouquinho. Né? Beleza. Tá joia. Aninha, tudo bem? Bem-vinda. A Josi também já tá aí. Viu o Hobbs hoje? Ó, o Hobbs aí. Aí, tá vendo? Só na benção. E a Aninha, só na benção aí?
Traz sua irmã para perto aí para ela assistir também, se ela quiser, tá? Bom. Derita tá aí. E aí, Derita, só na benção. Maravilha. 27 pessoas, 8 horas e 1 minuto. Não vamos demorar muito, não, tá? Vocês mandaram as perguntas para Adriana? Ou só tenho poucas perguntas aqui, vindas quase de uma pessoa só. Vocês mandaram alguma pergunta para a Adriana, falaram alguma coisa, não pediram nada, não quiseram nada, não querem nem saber de nada. Alguém mandou? Não? Da apostila? Nada. Né? Só ter mandado, né? Porque ela me passava aí. Certo? Dennis Schauber, baixa teu microfone aí. Você tá com dois links, velho? É, porque um tá na tela do computador, ó. Vida dura, hein? Tá igual eu aí, hein? Vendo tudo. Nós. Aí a câmera tá pelo celular. Entendi. Beleza. É isso aí. Vê se você grava também, Denis. Arranja um jeito de gravar também aí, porque aí fica duas gravações. Quem tá gravando é a Luísa. Luísa é nossa secretária. Eu não sei se eu tô gravando. A Luísa tá gravando, meu filho. Ela é a que manja dos Paranoá aí, entendeu? Aqui tá aparecendo, ó, gravando. Só que será que sou eu que tô Não, gravando? é ela que tá gravando. Luísa Ah, é a secretária do grupo, a secretária do grupo. Eu estava tentando gravar em outro lugar também para fazer um mixer aí, mas só ela gravando mesmo. Vai dar certo. Ela grava no Google Drive. Só que eu tô com medo de lotar a memória lá do Google Drive dela e dar problema, né? não. Espero que não, espero que não, espero que não, né? Então, vocês fizeram perguntas para Adriana? Não, né? Vai fazer ao vivo? Anotaram perguntas aí? Não. É, é, Sua voz começou a robotizar, ó, pastor. nada. Tem. Não, já tá. Peraí, deixa eu entrar aqui com uma coisa para aparecer mais gente aqui. Aí, tá aí, tá. Deixa eu ver. Nós temos. Deixa eu avisar umas pessoas meio devagar aqui pelo WhatsApp. Espera um pouquinho. Pessoas que não estão no grupo da igreja. Deixa eu avisar aqui o povo. A Kate chegou, muito bem. A Cida também, maravilha. Já mandei mais um aqui. Adriana, tem alguns aí, deixa eu ver. 28 para 29. Deixa eu mandar só para um aqui. Tem umas pessoas que não estão no, no grupo que eu mando. Mando separado.
Mandando. Muito bem. Tatiane está participando. Luísa Bini não está aparecendo para mim que... Ah, está pedindo o quê? Peraí. Para entrar, pede para ela tentar de novo. Quem? Quem? Ah, tá. Não está aparecendo para mim que ela está pedindo para entrar. Pede para ela tentar de novo. A Carla. A Carla já está, filha, no grupo. Carla Scobi. Ela já entrou. Pelo menos eu vi ela aqui. Não, pastora, a Carla é minha irmã, tô falando. Ah, Carla, sei. Tá. Pede para entrar de novo. Ela falou que não conseguiu, peraí. É só entrar que ela vai autorizar. Priscila já chegou também. 30. Ok. Muito bem. É a Carla, a irmã da Raissa. Muito bem. Deixa eu ver quem é essa aqui. Priscila Simões está aí. Rochelle, tudo bem, Rochelle? Bem-vinda. Deus abençoe você. Deixa eu mandar para Cíntia. Essa turma silencia grupo e depois não vem a mensagem, né? Aí depois reclama, né? Então nós vamos pôr um negócio no nosso grupo. Olá, bem-vinda, Paola. Na benção pura. Saudade de vocês, hein? Ó, isso aqui vai ter que terminar logo, porque o churrasco vai ter que demorar 4 dias. Era 3, agora é 4 dias. Já está demorando muito esse negócio para voltar, né? Não é verdade? Maravilha. Quem mais está aí? Já estamos 31 pessoas. Eu acho que nosso horário já deu, tá? Já deu demais. Bom, vamos lá, povo. Nós recebemos umas... Fica fria, Rochelle. Vai fundo, que o importante é você escutar. E eu acho que amanhã eu vou até tua casa, hein? Você deixa? Hã? Ótimo. Muito bem. Está preparada para apanhar? Tá bom, estamos indo aí. Beleza, acho que amanhã, ou mais tardar, quarta-feira, nós estamos aí. Nós vamos ver isso aí. Tá? Então vamos lá. Perguntas. Foi passado aí para o grupo? Não, quem me passou não foi o grupo, foi... Quem me passou foi a Adriana, que foi passado para ela, certo? Vamos lá. As perguntas. Vocês têm perguntas a fazer? Quem tem, passa agora por escrito pelo chat, aí a turma passa no meu WhatsApp aí, ou passa no meu WhatsApp particular, tá? Quem tem perguntas. Mas foi bem mencionado aí umas perguntas que a Sirene posicionou também, umas coisas muito importantes sobre disciplinar filhos, né? Fala, Filipinho. Que bom te ver, filhão. E essa gravidez doida aí, tá da hora? Tá bem, graças a Deus. Ó, tem mais uma aqui para te levar, hein? Opa, aí sim, hein? Olha aqui, lindo, ó. Hein? Show de bola. Show de bola, entendo. Gostei. Logo, logo tá aí, hein? Papai modelo é esse, cuida do filho no seminário antes dele estar aqui, ó. Opa! Também, ó. É isso aí. Então, é isso aí. E tem do Gabriel, da Alessandra também, tá chegando dia 22 de agosto, vai ser o chá, né? Isso. Vai ser no mesmo lugar, né? Sábado agora. Sábado agora? Sábado agora. 22. Isso, dia 22 de agosto. Na mesma casa, né? Não, vai ser lá na casa do Wander. É aqui perto. Ah, do Wander? Próximo. Isso. Ah, tá. Do Wander. Beleza. Do Wander. Lá Isso. mesmo que foi, não foi na casa da... Ah, não. Não. Na casa da Tatá, tá certo. Isso, o meu foi na minha casa. É verdade.
Eu confundi a bagunça. É que é perto, é perto. Pertinho, né? Isso. Eu não sabia que você morava aí, eu pensei que era outro lugar, por isso que eu não fui antes. Eu falei, caramba, aqui, facinho, ótimo. É. Então, nós estamos aí falando sobre aprender a disciplinar. Certo. Então, a todos aí, corta os microfones aí todos, para não dar um eco aí. Né? Luísa, tudo certo? Gravando, eu estou vendo que está tudo certo, né? Vamos lá. Aprendendo a disciplinar. Eu tenho 60 anos. Você acredita nisso? Fiz agora dia 22 de julho. Sou um jovem rapaz de apenas 28 de cabeça e corpo, de 20, né? E cada dia melhor, né? E quando a gente tem filhos maiores, entenda bem, criança não é um bom parâmetro sobre educação. Ver o filho dos outros, como tá agitado, tá nisso, tá aquilo, isso não é um bom padrão, o parâmetro. O parâmetro mesmo é quando os filhos ficam grandes, 20, 30, 40 anos. Por quê? Porque você sabe o resultado da educação que você deu, né? É fácil, com criança, você sabe até aquele momento. Por exemplo, uma criança agitada, problemática, difícil, pode ser que ela seja difícil até os 20, depois ela acerta. Vamos pegar na educação o que deu certo e o que deu errado. Então, pensa bem, Darwin era um cara da hora, né? O Darwin, ele era um observador, ele ficou observando lá uma raça de passarinho lá, uma espécie lá, XYZ, e ele viu que a mesma espécie em outro local do mundo tinha um bico diferente. O bico era menor, o bico era maior, o bico era torto, o bico era para lá, né, Tamires? A Tamires manja bem disso aí. Né? E os outros animais também, eles evoluíram diferente por causa da circunstância do local. Uns precisavam comer tal coisa, os outros precisavam comer tal coisa. Então, o bico, ele foi formando de acordo com algumas coisas. Algum encurtando, porque o alimento tinha que ser bicado, outro que era mais longo porque tinha que ser pinçado, sei lá. Essas coisinhas aí, né? Vocês que sabem melhor que eu aí. A Tamires que deve dar aula disso aí. E quando a gente vê o resultado, a gente deduz o que houve lá atrás. A mesma coisa na criação dos filhos. Por exemplo, a gente só aprende a cuidar dos filhos quando tem 60 anos. Por isso que, às vezes, os avós, eles são melhores para cuidar dos filhos do que dos pais, porque os pais não têm experiência, os filhos sim. Os avós têm. Né? Para você entender, quando a gente vê filhos com 30, 40 anos, a gente vê o resultado da nossa educação, vê as nossas falhas e os nossos acertos. Sempre. Então, vamos pensar e analisar. Nós temos que pegar da cultura, da observação, eu sou um cara observador, nós temos que pegar da cultura lá atrás e saber o que eu fiz para dar certo e o que eu fiz para dar errado. O que minha esposa fez para dar certo e o que ela fez para dar errado. Soma isso, chacoalha e dá esse seminário aqui, entendeu? E aí nós vamos ver muitas coisas assim. A Silene perguntou, quer ver? Quais seriam os pontos, os outros modelos de conduta, além dos pais, que a criança poderia ter? Ótimo. Por exemplo, o pai e a mãe. Nós temos um monte de casos aí que o pai e a mãe trabalham e não podem deixar os filhos com as avós. E agora? Quem educa? A escola? Não, a escola não foi feita para a educação. A escola foi feita para alfabetizar o filho. A educação se dá em casa. Infelizmente, hoje em dia, com a globalização, aí, essas loucuras aí, a escola quase está educando os filhos. Quase está educando os filhos. E os pais estão pondo os filhos para dormir e acordando os filhos vestindo para pôr para a escola. E não está sobrando muito tempo de ação, né, para os pais falarem. Então, qual outros modelos de conduta que está no finalzinho da página? Hoje eu peguei uma apostila com o número de vocês para ficar melhor, tá? No finalzinho da página 8,
aprendemos a nos disciplinar, Temos sido ensinados a observar as regras dadas para nós por nossos pais, temos que assumir responsabilidade em casa ou na escola, observando nossos pais e outros modelos de condutas. Isso é terrível. Infelizmente, ou felizmente, nós temos a igreja. Felizmente, nós temos a igreja. Mas quantas crianças tem a igreja? Por exemplo, Ulisses e a Sandra, elas estão em Mairink. A criação, graças a Deus, da Gi, ela é pequena, porque os dois cuidam bem, a Sandra tem tempo, graças a Deus, muita oração, e ela não está tendo que trabalhar, e Deus está provendo tudo. Então, o que está acontecendo? Tem vitória naquela casa. Então, ela cria a filha diretamente. Mas, e qual modelo que ela pode seguir? Por exemplo, ela tem a nós que mandamos o material. Então, quando a gente vai, queira ou não, no subconsciente da criança, dependendo do que é falado dentro da casa, né, que se fala assim, não, o vô é isso, a avó é isso, o X é Y, tal pessoa é assim, tal pessoa é assado. Dependendo de como é falado, a criança vai ter aquela pessoa como modelo. Normalmente o vô e a avó é bem chegado a ser modelos, mas tem pessoas que o avô e a avó é pior do que imaginava, né? Eu tive um caso, vamos dizer, na minha vida mesmo, os meus avós paternos foram um exemplo de cristandade. Que é isso? Meu avô, ele era fundador de igreja, um cara muito bom, um camarada muito perfeito, e queria ensinar os filhos a crescerem exatamente nos caminhos certinho, né? Me fez decorar os livros da Bíblia quando eu tinha uns 6 anos, 7 anos de idade, me fez decorar um monte de salmo, ele fazia um monte de coisa. E era muito bom. Olá, Milton, tudo bem? E aí, o que aconteceu? Nesse tempo todo aí, eu tive um bom exemplo do meu avô. Só que quem me criava, não era bem ele, porque ele também trabalhava, ele era barbeiro, ele tinha uma barbearia. Quando eu já tinha 6 para 7 anos, eu fui trabalhar com ele como engraxate, então a gente teve mais proximidade. Mas antes disso e durante isso, eu tinha os avós maternos. Os avós maternos eram um problema. Meu avô era alcoólatra, fumava muito. Minha avó, ela fazia coleção de palavrão. Por exemplo, ela juntava 2 ou 3 palavrões para formar um só, para ficar mais bonito, porque o peso de um palavrão normal não tinha mais tanto ênfase. Então, ela pegava, juntava 3, 4 palavrão e jogava lá. O que aconteceu? Dos meus 12 anos até os 20 e tralalá, um dia minha mãe me pegou xingando meu irmão, mas os piores palavrões do mundo. Eu tinha uns 7 anos de idade, mais ou menos. Aí meu irmão ficou calado assim, e fazendo assim, né? Tipo, ô baixinho, te vira que tua mãe tá atrás de você, né? Que era menor que ele, lógico, né? E ele fazia assim, né? E eu falando. Aí, quando eu percebi que tinha algo atrás, quando eu virei, eu lembro que apagou tudo. Eu não sei o que houve. Talvez acabou a força, ou a mão era muito pesada. Mas eu sei que apagou tudo. Mas não adiantou. Eu continuei falando palavrão, mas descaradamente. Eu tinha uma boca imunda ao extremo. Agora, quem podia reclamar? Meu avô? Quem podia reclamar? Minha mãe? Quem podia reclamar? Eu ficava sendo criado pelos avós. Então, que exemplo de conduta? Então, para escolher um outro exemplo de conduta, vocês precisam ter um referencial. Primeiro item, ele tem que ser sacerdote. E ela também. O que é sacerdote? Tá bitinha, tá torta, mas tá bom, né? O que é sacerdote? Pessoa que se coloca como representante de Deus na Terra, que deveria ser o marido e a esposa. Mas tem situações aí que às vezes não é o marido, não é a esposa, alguém não é.
Então, uma pessoa precisa assumir a posição. Eu sou e acabou. Né? Se for a mãe, a mãe como sacerdotisa, né? Ela tem que ter o evangelho acima de tudo. Assim. É o Denis. Tem o microfone dele. Então, quando a mulher, normalmente como mãe, ela tem que ser a sacerdotisa. A educação da mãe é a melhor que tem. E ela tem que ser sacerdotisa. Ela tem que entrar na posição de sacerdotisa. A mãe, toda a disciplina, nós estamos lá na página 9, se você entende. Peraí. Pessoas que devemos ter amizades, por exemplo, né? E exemplos, pastores, líderes, que nem, eu não sei se vocês incentivam, nós temos aqui 41 pessoas, eu não sei se você, no domingo, incentiva teu filho a estar na EBD, ao vivo. Por quê? Se a criança cria uma intimidade com o líder, certo? Se a criança cria uma intimidade com o líder, ela vai ser uma pessoa que vai poder procurar um líder para conversar, né? As crianças, eu brinco muito com as crianças, até passo do ponto, mas é muito legal, porque as crianças têm, vamos dizer, uma interação comigo muito gostoso, e eles falam muita coisa de vocês, né? Muitas coisas, tá? E é bom? É bom. É bom porque eu sei o nível que está e eu posso corrigir os pais, de alguma forma, né? A Glaucia está falando, a Glaucia Scob está falando, eu trabalho e do meus filhos, porque é em casa que eu trabalho. Maravilha. Maravilha. Eu gostaria que todas as mulheres que trabalhassem, que necessitam trabalhar, que nem a Paula está trabalhando também, né? É em casa, né, Paula? Você está, né? Então, que maravilha, né? Por quê? Você está lá, teus filhos estão em volta de vocês, mesmo que tenha atividades, a tua figura lá de autoridade está lá, você está vendo teus filhos, sentindo teus filhos. Então, é maravilhoso. Agora, e quando não pode? Aí quem vai criar é a creche, né? Eu tive muitas lembranças, tinha uma pessoa, para você ter uma ideia, eu nem imagino quem é esse cara hoje, mas eu lembro de um camarada chamado Paulo Marussi, né? Paulo Marussi. Aí vai estar falando, não é o meu caso, né? Que ela tem que trabalhar fora. E trabalha, hein? Ô magrinha que trabalha, né? Corre pra lá, corre pra cá, corre pra lá. Né? E tem que trabalhar, né, Eva? Fazer o quê? Hoje ela dá valor pelo que eu falei, né, Eva? Né? De vigiar, né? Então, com certeza, né, Eva? Então, o negócio da Eva, a vantagem da Eva é que ela conseguiu, né? Ela tem muita autoridade sobre os filhos, muita, está criando na palavra. A Eva falou, o salário do pecado é a morte. Dançou, né, Eva? Andou por caminhos que não devia, mas hoje aprendeu, graças a Deus, e ensina isso, né? Maravilha. Então, a Eva conseguiu, ela leva muito a sério o estudo da criançada, cobra, né? Então, dá para perceber que são diferentes, são crianças diferentes, né? Eu não estou falando que regra, quando cria na escolinha, né? Toda criança criada na escolinha vai ser problema. Não, muito pelo contrário. Depende, né? Depende de como a mãe cuida em casa, mesmo tendo trabalhado fora, coisa assim, né? Justamente para que não permitir que os outros eduquem. Professores da EBD infantil, justamente, tem que ser os modelos, né? Tem que ser os modelos. Então, mãe sempre é a mais responsável pela educação dos filhos? Sim. Sim, sempre. Então, a maioria das falhas que os filhos têm é quando a mãe falhou. Isso aí, infelizmente, as mães não gostam de ouvir isso aí, né? Mas, infelizmente, é quando a mãe não tem um princípio, né? Não foi ensinada. Quer dizer, se eu falar para todas aqui, ó, de início a fim, todas as mulheres que estão aqui, quem ensinou vocês a serem mãe? Ninguém ensinou. Todo mundo ensinou a ser, não ensinou nada. Né? Paulo. Estava falando, você começou um assunto do Paulo, alguma coisa? Paulo Marussi?
O Paulo Maurício, a Célia está me corrigindo aqui, que eu não falei quem é o Paulo Maurício. Paulo Maurício eu nem imagino quem seja, mas esse nome está na minha mente e eu sei que ele cuidou de mim quando era pequeno. E ele é um cara que me dava uns tapinha legal, sabe? E eu tenho ele como referência de alguma forma. Ele era um cara que falava manso, é um cara que... eu lembro que ele era bem alto, que eu passava no meio das pernas dele, assim, correndo, né? E ele me segurava na igreja, eu sou baixinho, eu era mais ainda, então ele era grande. E esse camarada foi uma referência para mim, e ele era uma boa referência na igreja. Você está sendo uma boa referência na igreja até para os outros, por exemplo, quem tem disponibilidade, você é uma boa referência para quem não tem tempo, para ajudar essa pessoa como referência de educação, acolhendo os filhos numa hora de um conselho, coisa parecida, é bem que tem que ser. Mãe tem que valorizar o pai, mesmo ele sendo ausente, e trazer a educação até os 14 anos é importante. Como assim? Nós já falamos esse assunto várias vezes, mas é a pergunta que está aqui, novamente, né? Como se faz isso? Por exemplo, infelizmente, nós temos um problema, vamos dizer, os pais trabalham hoje, a sociedade está muito diferente. Alguns trabalham nos horários terríveis, tem pessoa que entra às 9 da manhã e sai quase meia-noite, não sei, ou 9 da noite, o Saulo, por exemplo, né? Trabalha muito. Tem outros pais que, na época que as crianças tinham 3 anos, 7 anos, 5, 2, 3, trabalhavam em 2 empregos, 3 empregos, né? Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, eu trabalhava o quê? Na rua, 24 horas por dia, não tinha data para chegar, nem hora para chegar. Então, isso fez o quê? Filho ausente. Se por acaso a mãe coloca o pai, infelizmente também tem outra coisa. Poucas de vocês, das mulheres, escolheram os maridos de acordo com a palavra de Deus. Poucos. Por exemplo, quando você casou, e o marido já era um sacerdote de primeira? Não. Então, já começou errado, né? Então, por que falar mal de uma escolha errada sua, né? Então, tem que ver quem errou. A Eva já falou, o salário do pecado é a morte, né? Escolheu errado, paga, né? Então, quando a gente escolhe o marido, era primeiro o caso, sacerdote, segundo, trabalhador, o resto não importa, né? Tanto. Mas acontece que sacerdote ele teria que ter em primeiro lugar. Um homem de Deus, um homem que era voltado a ser de Deus. Ele não podia ser um mais ou menos, ele tinha que ser perfeito. Não religioso, que aí ia ser pior. Nós pegamos um monte de casos de um monte de cara religioso, metido a crente, que falava o quê? Falava um monte de abobrinha, mandando o filho fazer, mandando isso fazer, dando ordem, sendo ruim, sendo bravo, mas a vida dele era não familiar, né? Não era boa. Ele era religioso, obrigava os filhos a andarem até com uma doutrina de vestimenta fora do padrão dos amiguinhos, né? Não também libertino, como as menininhas querem andar hoje, mas estou falando um padrão, né, decente, né? Eu lembro que na infância nossa, os assembleanos, por exemplo, os pentecostais, né, e outras religiões aí, obrigavam as menininhas de saião para a escola, que senão ia dar pau, né? Então, imagina o que acontecia isso depois, né? Um monte de detalhe, né? Não podia comprar um sapatinho colorido, tinha que ser preto, marrom, coisa absurda. Isso é o fanatismo religioso. Agora, quando uma mãe pega e tem um bom marido, mas ele é trabalhador ou ele é muito ausente, tem muito pai que não gosta de criar filho, não, né? Os homens não nasceram com essa genética de criador, né? Você pode ver na natureza, a mãe carrega os filhos na bolsa, ou só o cavalo marinho, que é meio estranho, né? Que o bichinho que dá cria carrega, mas estranho que eu falo que, né, é meio delicado e tal. Ele carrega os bichinhos na barriga, né? Agora, os outros animais, os marsupiais, por exemplo, carregam os filhos na bolsa, a galinha cuida dos pintinhos, o pinguim ajuda a chocar, mas depois quem cuida é a mãe. Então, todos os animais, quem cuida é a mãe. E você é um animal.
racional, alguns, mas são animais. Esse instinto de criador, da criação, tem que ser, felizmente, da mãe. Né? Ela foi feita para isso. A sociedade distorceu essa realidade, certo? Ela distorceu essa realidade. A mãe deveria ser criada para criar filhos da melhor forma e cuidar muito bem do marido. Só que a sociedade alterou isso. E hoje, quem está cuidando, às vezes o marido tem que fazer papel de esposa e tem que fazer papel de mãe, porque a mãe fica trabalhando e não tem paciência, ou então não tem muito tempo com os filhos. Isso vai dar uma distorção psicológica na criança, porque a genética dela pede mãe, né? Toda criança, a primeira palavra que fala é mãe, o pai. A menina tem tendência de falar pai, e o menino tem tendência de falar mãe, exceto a Daniele, que falou caminhão, né? Não sei porquê, mas ela quis falar caminhão, primeira palavra, falou caminhão, né? Mas ela teria que ser pai, né, pelo menos. Mas a figura mãe tem que ser a principal, tá? Então, primeira coisa, a mãe tem que falar bem do pai. Como? Seu pai está trabalhando muito, porque ele nos ama. Opa, aí pega, né? Quem está em casal, que está com o casamento abalado, brigando, vocês estão matando seus filhos. Aí eu não quero nem falar sobre isso, né? Se você não está bem casada, aí foi uma má escolha tua. Tem jeito de resolver? Tem. Se convertendo. Que talvez a mulher santa santifique o marido e o marido santo santifique a esposa. Agora, o marido religioso não converte a esposa e a mulher religiosa também não converte a esposa. Então, mas sim, a mulher sabe edificar a casa, né? E outras cositas mais. Depois nós vamos falar com detalhes sobre isso. Mas você vai ter que falar muito bem do teu marido, mesmo que você esteja brigado, porque teu filho não tem culpa do teu erro, né? Então, a mãe tem que sempre falar, teu pai é muito trabalhador, teu pai é muito esforçado, tá ganhando dinheiro, a coisa tá feia, tá difícil, tem pais, pode ser que sejam empresários, tem pai que é autônomo, tem pai que vive do mercado, e o mercado tá ruim, né? Tem muito mercado de trabalho que tá ruim, a pessoa tá ganhando menos salário, as pessoas estão fazendo um monte de coisa hoje que não estão ganhando o suficiente, reduziu. Então, essas pessoas, elas vão ter que dar um jeito. Pensa, de todas as idades, todas as mulheres que não tiveram um marido que pudesse elogiar e não elogiaram, os filhos hoje são problemáticos, todos, porque tem aquele espírito de orfandade que a gente já cansou de falar, falamos desde o início da reunião, e tem o orfandade. O que é isso? A criança normalmente não tem muita autoridade sobre a vida dela, ninguém tem. Estava ministrando uma pessoa na terça-feira passada, estava ministrando uma pessoa que eu falei, quem manda em você? Ela falou, ninguém manda em mim. Ninguém. Né? Por quê? Criação. Pois tem uma longa história. Então, se você for uma boa autoridade de pai, quem é pai, e a mãe for uma boa autoridade de mãe, e não tiver uma acusação contra o outro, vocês vão ter bons filhos. Se você acusou seu marido, ou menosprezou seu marido, tirou a autoridade, aí nós vamos para uma outra página aqui. Entra na página 10, né? Aqui no meio está assim, má criação, irreverência e desrespeitos não devem ser permitidos em nenhuma criança. Vocês estão vendo aí a apostila? Está vendo, né? Então, primeiro, você tem que ganhar autoridade, né? Nós lemos aí Efésios 5, de 11 a 13, está aí na apostila. Fala assim, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Quer dizer, não seja conivente com o Satanás na tua casa, que você vai pagar caro. Antes, porém, reprovai-as, quer dizer, age. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonhoso. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Ótimo. Então, primeiro, ganhar autoridade. Como isso acontece? Quando os dois, em concordância, dão uma ordem para a criança em amor, e um ajuda o outro para que essa ordem seja cumprida, vocês dois vão ter autoridade. Agora, existe uma coisa, quando tem irreverência,
Tem criança que chuta o pai, chuta a mãe, chuta o vô, a avó e outras coisitas mais, né? A irreverência é uma coisa que vem porque tem irreverência na casa. A mulher tira a autoridade do marido. O marido tira a autoridade da mãe, na frente da criança. Estou falando isso na idade até 14 anos. 10 anos, 9 anos é o crucial. Se você tirou a autoridade do seu marido ou da sua esposa até seu filho ter 9 anos, tenho pena de você. Muito pena de você, tá? É pena ao quadrado, porque o negócio vai, como falar, tua batata tá assando. Tua batata tá assando porque você vai ter uma consequência grave, gravíssima, tá? De resultados. Uma criança, quando... pensa bem, não sei se alguém já passou por isso, se alguém passou por isso, já sabe. Quando a mãe tá brigada com o pai, né? E o pai fala assim, ei, pega não sei o quê, faz não sei o quê, sei lá, né? A mãe fala, não vai fazer não, porque quem tem que fazer é tal coisa, né? Alguém, alguma outra coisa. Isso aí tira a autoridade na cara dura, né? Então, quando o pai repreende, a mãe fala, por que tá batendo o menino desse jeito? Porque tá falando. Aí o pai explica, né? Mas quando já falou nesse tom, é sinal que a mãe não confia no pai. Concorda? Se pergunta por que está batendo, por que está falando, por que pôs de castigo, é porque a mãe já não confia no pai ou o pai não confia na mãe, né? Então tem algo aí já que não está em concordância, né? Milton Forte, espera um pouquinho. O cavalo marinho carrega o feto ao invés da fêmea. O pinguim imperador é o que cuida do ovo até o nascimento, enquanto a fêmea vai caçar. É mole? Biologia com tudo lá, hein? Adriana. A disciplina deve ser dirigida pelo pai, se estiver presente. Quando não, a mãe executa. Se ele estiver em casa, a mãe não deve disciplinar, deve esperar pelo pai. É isso? Não necessariamente. Mas sempre tem que ter concordância. Por exemplo, se a mãe disciplinou, o pai sabe que foi por bom motivo. Acabou. Qual o padrão? Lembra que a gente falou padrão? Então não adianta a gente pegar e falar assim, não, eu falei por causa disso aí, mas o marido fala, mas você está errada, porque o menino devia ter feito tal coisa. Então, um tirando a autoridade do outro, está perdido. Então, quando os dois têm concordância, pega lá o menino de castigo, o pai vai perguntar vamos dizer, o Wilson chega lá, vê o Wilson de castigo, Adriana, o Wilson está de castigo? Tá, por quê? É porque ele fez isso. Ah, tá vendo, Wilson? Você não devia ter feito isso. Então, tem uma concordância em amor, né? A mãe pode disciplinar? Opa, e como? Né? E como? Tem que disciplinar a mãe, normal. Não precisa falar assim, teu pai, porque aí depois ele vai virar contra o pai, né? Depois vai ser aquela figura, o pai vem só para me bater, o pai vem só para me castigar, o pai vem... Não, disciplina os dois, né? Mas com concordância. Ó, vamos dar um exemplo, né? O Wilsinho fez tal arte. Se for os dois ponderados em amor, né? O que vai acontecer? O Wilson sabe que você agiu corretamente e você sabe que o Wilson agiu corretamente também. A Rochelle perguntou, e quando aí ao contrário, o marido tira a autoridade? Por isso que nós vamos ter que conversar aí. Se você repreende, o pai solta, os dois têm que carregar juntos, seguindo uma linha? Sim, qual linha? De Cristo. Se for outra, filha, você está perdida. Tá? Então, quando o pai solta, porque às vezes tem as duas coisas assim, ó, depende do tipo de criação que a pessoa teve, né? Ela tem regras ao extremo, né? A Rochelle, por exemplo, né? Tá entendendo, né, Rochelle? Se por acaso depende da criação, às vezes quando eu já fui em casas, né? E pra você ter uma ideia, eu não gostava muito de ter essa reunião familiar com algumas pessoas, porque ela repreendia muito o filho, muito, os filhos. Chegava às 6 horas da tarde, não se podia mais tomar refrigerante, não podia fazer um monte de coisa, e todo mundo falava assim, agora ninguém vai mais tomar refrigerante. Aí eu falava assim, então tudo bem, nem nós. A séria palavra, nem nós, nem os adultos. Se as crianças não tomam, nós também não, né? Porque era um pai muito autoritário, né? E a mãe não falava nada.
Então, o negócio é complicado. Agora, quando tem padrão, por que ele não pode tomar um refrigerante? Tem uma lógica, né? Tem algum fundamento? Ou só por uma disciplina louca? Porque ele quer e tal. Ele não pode usar calça comprida depois das 6 da tarde. Tem lógica isso? Mas a gente impõe umas regras. Então, precisa saber o parâmetro. Se existe exagero, se não existe exagero, e esse padrão está muito ligado na palavra de Deus. Sem isso, sem padrão, então é impossível avaliar quem breca e quem solta, né? Então, e depende também. Às vezes, tem situações na casa, por exemplo, que existe um negócio chamado ciúmes no educar. A mãe fala para e o filho faz ou não faz, sei lá, a ordem. Só que o pai chega e quer dar uma ordem contrária, porque ele tem problema com a mãe. Aí é pepino, né? Então, precisa julgar muito esses assuntos aí. Agora, quando tem concordância bíblica, nenhuma ordem é dada fora desse padrão, porque o Espírito Santo vai dirigir. É um assunto muito longo sobre o Espírito Santo, né? É muito complicado esse do Espírito Santo, que vai te ensinar a educar, que esse Espírito Santo é muito discutido, a forma. Então, nós temos a nossa que eu confio, né? E eu sei que está dando certinho, né? A Gláucia Fernandes falou, aqui eu brigo, corrijo, ou deixo de castigo, elas sofrem o dobro quando conto para o Douglas, mesmo ele nem comentando nada em seguida, eles ficam envergonhadas de eu contar o que fizeram. Muito bem, Gláucia, é sinal que respeitam muito bem o pai, embora o jeitão dele é tudo atrapalhadão, né? O Douglas é mal barato, amo aquele cara lá, mas eu sei que ele tem um amor incontrolável com os filhos e em casa. É bom sinal. Seria bom um manual? Seria, tem. Esse manual chama Bíblia. Só que não te deram quando você era pequenininha, né, Rogério? Que pena, né? Você vai ganhar um amanhã, tá? Fica tranquilo. E aí vai ter esse manual. E tem tudo lá. Se a turma tirasse todo o misticismo e religiosidade da Bíblia e usasse como manual de instrução do ser humano, maravilha. Não precisa mais nada. Sabe? Tipo, tira tudo que é Deus, né, para dar pro ímpio lá, para aquele cara ateu, sabe? Ele ia pegar, sabia, falar assim, isso aqui é um manual para viver bem. Ele ia viver e ia dar muito bem a vida dele, porque é padrão, né? Felizmente, é bom, ô Milton, uma ideia, hein, fazer manual de criação de criança aí, tem, tem sim, tem um livro, a Rochelle tem a filha de 3 anos, né? Então, você está bem. Tem um livro chamado assim, Como Educar Meninas. Eu não sei o nome do autor. Quem sabe, põe aí no comentário, tá? Quando a criança gosta mais daquele que não disciplina. Quem está falando aí? A Jaque. Jaque, fale, Jaque. Você sabe o nome do livro? Tá na tela. Tá na tela. Qual tela? Tá aqui, Educando Meninas. Como é o nome do autor, filha? James Dobson. James Dobson. Ok? Esse Como Educar Meninas, Educando Meninas, é de acordo com a palavra de Deus, você não vai ter nenhum problema. E tem Como Educar Meninos. É duas coisas totalmente diferentes, graças a Deus, eles têm uma diferença muito grande. E para você entender, né? Tem criança que ele foi criado num lar tão de ódio, do pai falando mal da mãe, ou da mãe falando mal do pai, que ele tem ódio. E esse ódio passa para os outros, porque ele tem ciúmes de atenção, certo? Então, quando você percebe que criança começa a odiar crianças da escola e brigar muito, é sinal que essa criança não tem atenção. Quando eu era ateu, fui usar a Bíblia como manual, tá vendo? Diego Seta, Rochelle tem online, se quiser posso te enviar. Agora, vai fundo, Raquel. Dennis Schauer, assim como muitos fazem, pois funciona. Raquel, o livro, é a Raquel, ótimo. Eu só li o Seta, desculpa, Raquel.
A Rochelle já tem o link no grupo, você clica em cima, você sabe, né? Você manda para a Rochelle agora. E muito bom, viu, Rochelle? Você vai gostar. Bom, voltando aqui. Na página... disciplina irregular, né? Regras sem regras. Por exemplo, o que é irreverência? Sem respeito às pessoas, principalmente de autoridade. Manifestação de ódio em relação aos amigos que pode ser expressa. Então, isso é ciúmes. Não teve amor, né? E também tem competição, por exemplo. Isso aí afeta até nas idades velhas, né? Por exemplo, quando tem competição entre mães com as filhas e quando as avós entre as avós. Entendeu? Isso aí é que a pessoa não teve muita disciplina, não, tá? E não teve muito... Às vezes tem muito amor de um lado e não tem do outro. Então, tem alguns problemas, ela sempre quis ser destaque, coisa assim, ou precisou ser, e aí, como na vida real, não tem. Esse é o problema. Então, aí, depois vem os ciúmes. Então, isso aí afeta até no final da vida, tá? Competição. Ao jogá-los no chão, né? Tem alguns lances aí da criança até empurrar muito, gostar de empurrar, aí é sinal que a coisa tá feia aí. E também nomes indelicados, criança que xinga muito os outros, se você vê que esse xingamento é a expressão dos ciúmes, né? Rochelle, você desliga teu microfone que tá fazendo um equinho aí. Espera lá. Pode falar, Rochelle. Espera lá, só um minutinho. Tá bom, eu espero. Mas eu vou falando aqui, tá? A hora que se você quiser falar alguma coisa, você pode falar à vontade. Sim, nós temos um outro caso aqui, da irreverência, né? Da má criação, quando o pai é muito mundano. Isso é um caso terrível. Por exemplo, a mãe pode ser até complicada, mas quando o pai é mundano, ele afeta muito, ele afeta mais do que quando é a mãe, né? Desligou? Desligou, sim, Rochelle. Então, quando o pai é mundano, é muito problema. As filhas não vão ter um pouquinho de padrão, as filhas não vão ter padrão, parâmetro, e aí, porque o pai gosta de coisas do mundo, então, né? Então o mundo é bom. Então nós temos que ver esse parâmetro aí. Então, normalmente, por exemplo, nós vivemos num mundo à parte, infelizmente ou felizmente. Infelizmente, porque o mundo que a gente vive à parte, a gente poupa as crianças da TV, do celular, das músicas, das festas mundanas e coisa parecida. Por quê? Porque lá você vai ter interferência. Eu vejo assim, no mundo hoje, né, se você tem menininha de 12 anos, lá no Rio de Janeiro é muito comum, os baile funk, né? São Paulo, em algumas regiões da periferia também. Crianças com 12 anos, elas estão engravidando, e o problema não é engravidar, é que elas não sabem qual dos 10 da noite que engravidou. Certo? Então, estava falando com uma pessoa que estava falando sobre assistência social, eu não lembro direito quem foi que mandou isso. A ministra também falou, a Damares, a ministra da Educação, falou simplesmente o seguinte: o problema não é tanto a criança ter relação sexual com 12 anos. Isso seria até ruim, mas um pouco aceitável no padrão mundano. Mas o problema é para saber com quantos ela faz numa noite. Você dá para entender? Então tá bom. Aí você vai na casa de uma criança dessa. Sabe o que está acontecendo lá? Nada. Porque eles não ligam para nada. Então é bom, né? Então não é o caso de vocês, nenhum, graças a Deus. Mas assim, uma pessoa que começa a incentivar a filha, o filho, para ir num baile de carnaval com 5, 6 anos de idade, 7, vai lá nas matinês, ou nas festinhas, eu fiquei meio estranho que tem alguns casamentos de crente, não cristão, graças a Deus, né? E que depois de tal hora rolou o funk lá, rolou o pancadão, rolou, né?
e outras cositas mais, né? No casamento de crente. Graças a Deus eu tinha ido embora, né? E outros detalhes, né? Festa de aniversário também. Festa de aniversário nós temos bastante exemplos, né? Que as musiquinhas não são muito boas, não, né? Então nós temos que ter muita atenção para saber como que nós estamos adentrando os filhos no mundo. Como que é, certo? Então, você está acostumando ele no mundo, então você não vai poder segurar. Por que que você concorda com um pouco do mundo e depois fica bravo com a coisa extrema? Ou é tudo ou nada. Por isso que, assim, nós não somos deste mundo. Se você quiser ser desse mundo, aí não serve para ser de Cristo, porque teus filhos vão ser contaminados, né? Todas as pessoas vão ser contaminadas, né? Os meninos vão ser educados na compulsão sexual. Outra coisa, nós já falamos várias vezes, quando pai e mãe gritam, se a mãe grita mais em casa, simplesmente vocês vão ter filhos compulsivos. O que é isso? Eles vão ter algum tipo de toque e compulsividade sexual, normalmente. Alguns nem tanto na compulsividade sexual, mas compulsivo de alguma forma. Vai estudar demais, vai trabalhar demais, vai falar muito palavrão, vai ser com extremas manias de limpeza, extremas manias de organização, tudo extremo, é toque, é pepino. Isso aí é porque a mãe gritava e o pai gritava. Você está entendendo? Pastor, tá falando de mim, né? Não, nem sei da tua vida, mas nós vamos conversar amanhã, tá? Deixa eu ver, o Robson falou uma coisa aqui. E quando o filho gosta mais daquele que não disciplina muito? Sim, porque não tem concordância no lar, né? Então, tem um que não disciplina. Quando é concordância no lar, se um falou, o outro fica quieto e concorda, né? E vai em amor educar. Tipo, você viu por que teu pai pôs você disciplina? Você fez isso, isso e isso. Não era melhor você ficar fora? Então a mãe vai com aquele amorzinho, né, maior, vai explicar pro filho, né? O pai dá ordem e a mãe explica. Então um bate, o outro espana, entendeu, né? Tá. Vamos lá, a Rochelle perguntou aqui, mas para eles é muito mais atrativo gostar daqueles que não disciplinam, porque dele ele consegue tudo, lógico. Ele consegue manipular aquele que não disciplina, né? Não é bem assim. Se tem um que não disciplina, ele não tem padrão, certo? Então, o intuito do evangelho é pôr padrão na pessoa, padrão de Cristo, não religião. Então, enquanto não tiver padrão de conduta moral, quer dizer, é moral. Não importa se a pessoa é do mundo, ou é cristão, ou é de outra raça qualquer. O importante é que ela tenha padrão de conduta moral. E isso ensina na Bíblia. E também conduta de ensino de criança, sim. Em Provérbios nós temos um monte de verbos como criar criança, como educar criança, o que tem as consequências. Talvez ele não saiba, vamos dizer, o marido não saiba a consequência que está gerando, dando um pouquinho de menos disciplina. Ou, às vezes, nós temos excesso de disciplina que não tem necessidade. Então, tem as duas coisas, né? Mas se uma criança tiver que escolher entre quem disciplina e quem não, ela vai escolher sempre aquele que não disciplina. Às vezes, né? A Adriana está aí de testemunha, que eu sou uma pessoa que brigo muito com as crianças, né? E com as pessoas. Se a Priscila entrasse aí, a do Alex Naldo, por exemplo, né? E o Alex Naldo deve estar trabalhando. Eu sou um cara meio do exército. E as crianças me amam. Eu bato nas crianças, com amor, né? Eu belisco as crianças, no amor. E elas querem brincar comigo, né? Elas vêm no meu colo para mim beliscar elas. Porque elas sabem que eu falo, dou autoridade, fico bravo com elas, não tenho padrão, né? O Denis mesmo já ficou, né, Denis? Você já recebeu muito tapinha meu, né? Então, quando tem a concordância, não existe assim, um da ordem e o outro menos ordem, disciplina. Então, você tem um tapão. Foi tapão. O Alex Naldo já levou tapão também, né? O Rob já levou tapão, né? Faço o roxinho nas crianças, né? Isso não quer dizer que eu não amo,
eles sentem o meu amor com eles, né? E nós temos a intimidade. É isso aí. Eles gostam toda criança gosta de autoridade. Toda criança gosta de autoridade. Toda criança ama a autoridade. Ela sente amor através da autoridade, né? A Adriana está falando que até acostumar, ela infartou. O Vinícius uma vez ficou bravo com você, eu bati nele. Bati nele mesmo. O Gurizão também apanhou bem. É isso aí, o Vinícius apanhou bem também. E era grande. E o Robes também maior, né? Então, a criança tem que ser ensinada, sim. Respeito em relação aos outros adultos, está na página 11 lá em cima, e os outros professores, quem determina se a criança vai ter desrespeito é os pais, né? Certo? Desrespeito, quem determina é os pais. Se tiver respeito em casa, ele vai respeitar todo mundo. Ele vai ser submisso, tá bom? Isso aí é o que a gente falou de pergunta. Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Peraí, papá. Como agir com uma criança que tem o hábito de chamar as crianças com apelido desrespeitoso, tirando sarro? Isso vem de casa, tá? É a casa. Tem problema lá na casa. Ela está fazendo o que aprendeu. O que significa irreverência, nós já falamos, né? Sem reverência. O que é reverência? Aqui falando. Aqui, reverência, anotei aqui. Reverência que não tem respeito a nada. Agora, irregular, disciplina irregular. Disciplina irregular é quando não tem uma regra. Irregular é fora da regra. Regular, fora da regra. Certo? Irregular, fora da regra. Então, quando a pessoa não tem uma regra, tem criança que fica neurótica, porque a mãe nem o pai tem regra. Vai obedecer quem? Sabe o que é isso aí? Se você pega na Bíblia, você vê o povo que estava no Egito, o hebreu. O povo hebreu era acostumado a seguir o rei, o faraó, que era o Deus. O Deus falava assim, hoje ninguém vai trabalhar, ninguém trabalhava. Amanhã, todo mundo vai trabalhar dobrado, todo mundo trabalha dobrado. Hoje é o dia que eu quero que todo mundo vai para a praia, todo mundo ia para a praia. Mas não tinha regra. Então, o que houve? Deus ele teve que pegar o povo lá no deserto e criar regras para o povo para obedecer regra. Então, ele começou a dar o quê? Os mandamentos e estatutos. Antes disso, não tinha. Por que não tinha? Porque ele seguia uma ordem de um faraó. Se você não seguisse, morria. Então, como não tinha regra, todo mundo estava falando assim, hoje o faraó está de bom humor ou de mau humor? Né? Quem trabalhou fora, por exemplo, sabe assim, né? O chefe hoje está de mau humor. Todo mundo pianinho, hein? Né? Porque pode dar problema. Então, quando a gente tem regra para seguir, não temos temor. Né? Por exemplo, aquele policial que foi multar o desembargador na praia, e ele chegou, aplicou uma multa no desembargador e cumpriu a lei. Ele não tinha uma regra para seguir? Tem que multar. Ele pode ser penalizado? De hipótese alguma. Mas o cara é desembargador. Ele tem que cumprir mais a lei do que nós. Né? Então, uma pessoa que tem regra, ela não tem medo. Ela segue a regra despreocupadamente. Se você ensina teu filho na regra, ele é um menino que não tem medo de ser punida. Então, ele tem autoconfiança. Ele tem uma coisa chamada arrojo, né? Ou seja, ele vai trabalhar, vai ser bem sucedido, porque ele tem regra, ele cumpre regra. Pensa, se você ensina teu filho a ter regras, tipo, eu ponho uma regra, você tem que cumprir. Ele exige isso. Ele vai cumprir a regra. Ele está cumprindo a regra. E vai cumprir a regra. E vai cumprir a regra. Quando ele for trabalhar, e a pessoa dá uma regra, ele tem segurança. Ele fala, é só cumprir essa regra? Só. Tá tranquilo. Sabe o que acontece com essa pessoa? Cresce. O passarinho era um camarada que estava acostumado a não seguir nenhuma regra, porque infelizmente ele não teve. Né? Perdeu o pai muito cedo, né? E a mãe trabalhava também e tal. O que aconteceu? Quando ele começou a trabalhar, ele era meio revoltadinho com o mundo e com todos, né? Até com Deus, né? Então eu fiz ele obedecer regra, 100%. Ele falava assim, mas aí, eu falei, você não tem que discutir, você tem que cumprir. Né? Aí você vai ver o resultado. Mas eu não sei o que vai acontecer. Eu falo, não é problema seu.
Você não está cumprindo regra? Cumpre a regra. Cumpre a regra que dá tudo certo. E ele começou a cumprir a regra, né? E é um funcionário que é destacado, tipo, o cara está indo bem, né? Ele está se corrigindo nos detalhes de sociabilidade, que também não tinha regra, né? Então ele não sabe ainda ser social. Ele é marmanjão aí de 29 anos, estou falando com ele, mas ele mesmo, ele fala isso, né? Ele está querendo, porque ele está aprendendo a viver agora, meio atrasado, porque ninguém deu a regra antes. Agora, se vocês estipularem regras, não regras emocionais, tipo, hoje pode, amanhã não pode. Que criança louca é essa? O que vai dar? Hoje pode, amanhã não. Hoje estou de mau humor, ninguém sai de casa, né? Amanhã todo mundo vai sair. Ah, hoje pode ir naquele lugar que eu não gosto, mas amanhã não pode. Como que vai ser essa criança? Então lembra, medo da vida dá por uma criação sem regras. Tá? Se o seu filho, você não quer que teu filho tenha medo, você vai criar ele dentro da regra, certo? Tá entendendo? Ok? Entenderam tudo? Sim ou não? Tá. Agora, criança que segue muita regra, é difícil você discutir com uma criança dessa, né? Porque ele está na regra, ele está certo. Então não adianta depois você tentar entrar com uma outra concepção, tipo assim, filho, você fez tal coisa. Fala assim, porque é uma regra, né? Mas você tem que ponderar, né, tal coisa, tal. Ele vai falar, não, é regra. Então ele é uma pessoa, filho que aprendeu seguir bem as regras, né, tem disciplina. O primeiro fato é assim, se ela não respeita pai, ela vai ser problemática. Todos. Né? E mãe, se não respeita a ordem, pode ser com qualquer idade, porque vai ter pepino. Né? Tem aquele espírito que eu falei de orfandade. Né? Então tem a instabilidade total. Vai ter dinheiro? Vai. Depois não vai ter dinheiro. Vai ter emprego? Vai. Não vai ter emprego. Vai ter namorado? Vai, mas amanhã não tem. Vai ter tudo? Não tem. Não tem disciplina, porque tem a orfandade. Não tem a figura paterna como responsável. Então não tem nem Deus. Né? Deus não é regra para ela, para essa criança. Então vocês têm que pegar e pôr a regra, e a regra, assim, lembra que ele fala, né? Os pais são representantes aqui na Terra. Então, se por acaso a pessoa não respeita o pai, quem dirá respeitar Deus? Sempre vai ter aquela, mas, né, Deus vai entender, como o pai entendia. Talvez um pai falhe na punição, ou falhe nas outras coisas, né? Então, esse espírito de orfandade só quebra como? A gente orando, né? É exorcismo para quebrar o espírito de orfandade? Bater na criança até ela sangrar? Não. O espírito de orfandade só sai de uma forma, a pessoa obedecendo, reconhecendo que precisa. Então aí precisa convencer a criança que a autoridade tem que ser respeitada. Isso, não adianta começar a fazer isso aí depois dos 14. Isso aí você só vai conseguir se você começar dos 2, 3 anos. Aí você vai conseguir educar teu filho para que você tenha autoridade. Se falhou nisso, com certeza você vai dançar, né? Vai dançar que não tem jeito não. Dificilmente vai ter. Então, para quem tem filho grande, tem uma triste notícia para te dar, você está com problema. Agora, se você tiver filho pequenininho, graças a Deus, porque você vai ter um padrão para cuidar, né? Grava, vai ter gravado, assiste de novo, né? Então, você tem que ensinar teu marido, ou quem é a esposa, você vai ter que falar muito bem dele, porque senão você vai perder seus filhos, tá? A esposa é a responsável pela criação dos filhos. Infelizmente, né? Você pode mudar isso? De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Toda menina, já falamos isso aqui, toda menina, ela vai procurar o pai. Todo menino vai depender da mãe, né? Então, normalmente, a menina vai sempre espelhar o pai como herói. Sempre. Menina, o pai é herói. Menino, a mãe é heroína. Né? Sempre vai ter uma tendência a ter uma personalidade parecida com a mãe. E a menina parecida com o pai. Normal. Isso nos primeiros 2. No terceiro já dá uma baguncinha um pouquinho. Né? Que a terceira já herda dos 2 lados e tem mais a parte emocional envolvida aí. Certinho? Já é 9 horas, pô. Só tiramos dúvida. Tem mais dúvida aí? Põe aí. Lucas,
A lei e a regra é algo um pouco pesado. Acredito que é por isso é necessário o Espírito Santo para ter discernimento, para fazer tanto o pai como o filho para entender o porquê das leis e regras, que é o que, pelo amor, sejam santos e irrepreensíveis. Lógico, Lucas, só que tem o seguinte, tudo funciona o seguinte, se o lar tem harmonia, aí o Espírito Santo está aí dentro. Aí você não vai precisar ter esse problema da lei é muito pesada, a regra é muito pesada. Não, porque ele vai aceitar, porque ele está vendo em casa funcionando. Né? Quando a lei, a regra é muito gostosa em casa, que nem você, né, Lucas, você tem um probleminha que, queira ou não, você não teve figura paterna também, né? Então, quem te bateu fui eu, né, filho? Então, depois a regra veio meio dura, né? Mas depois você entendeu ela na raça, né? Então, esse foi o problema. Pastor, meu filho vai fazer 13 anos, e nessa idade começam as descobertas. Já começou faz tempo, filho, é só você que não descobriu. Né? Como abordar certas conversas com meu filho? Diretamente, filho. Diretamente. Porque na escola é diretamente. Né? Então é melhor você ensinar certo do que na escola errada. Se você não tem coragem, fala assim, conversa com o pastor, aí nós falamos diretamente, tá? Robson, semana passada falamos a hereditariedade, herança dos pais, boas e más, maldições e bênçãos. Sim, em João 9, 2 e 3. Fala de um rapaz cego. Ah, verdade, Robson, você lembrou, né? Existem coisas que nem tudo é herança do pai e da mãe, porque senão não teria personalidades independentes, concorda? E também isso entra em maldição e bênção. Pensa, um camarada que morou no meio da roça, o pai e a mãe foram roceiro, nem sabia conversar, nem sei como tiveram filho, viveram lá numa cidade no meio do mato. O filho acorda, desperta para o mundo, estuda, se torna um grande empresário. Teve vários casos desses. Quem foi o culpado, ou a bênção? O pai ou a mãe? Nem o pai, nem a mãe. A mesma coisa entre a maldição. Por exemplo, o filho nasce de uma relação e ele normalmente, que nem, vamos dizer, no Nordeste tem muito no Ceará, por exemplo, o Robson veio de lá, né, Robson? Você é cearense, né? Quantas pessoas você conhece que tem uma vista sola? Pensa rápido, você vai lembrar. Tem muitas pessoas lá que têm problema de visão, tem muitas pessoas com problema de audição, muitos usam óculos pesados por causa da desnutrição, tapa-olho, por causa da desnutrição. Lá eu conheci umas famílias que todos eles tinham problemas de saúde e de genética, todos. O Milton está aí para provar, né, Milton? Tem coisas imprescindíveis na alimentação de uma mãe na gravidez, que lá no Ceará, há uns anos atrás, estou falando isso aí há 30 anos atrás, tá, Robson? Que existia falta de comida. Hoje em dia está muito fácil a comida. Até a classe baixa tem comida. Falha, lá no meio do mato é difícil, mas tem. Que nem chegou Jesus lá num cego e falou assim, os discípulos perguntaram, quem pecou? O pai ou a mãe? Né? Quem pecou? E às vezes não foi os avós, os tataravós, ou então a própria consequência de uma vida, por exemplo. Ele podia ter problema genética de uma má alimentação, de uma queda, disso, daquilo. É maldição? É uma maldição. Quem começou ele? Entendeu? Por que isso acontece? Por causa da falta da bênção na família. É familiar o negócio, né? Mas não é nem pai nem mãe. Às vezes vem tataravô, bisavô, né? Eu tinha uma tendência, por exemplo, de ter uma hereditariedade muito grande do meu tio, que é irmão da minha mãe, né? Então, por que eu tinha tanto traço igual, tanto jeito igual? Porque todo mundo falava que eu ia ter, né? Ah, você parece com teu tio, parece com teu tio, parece que ele estava sendo igualzinho ele, nas piores coisas, nas boas não, né? Então a gente herda muita coisa também do que fala, né? Se você começa a falar, ah, meu filho parece que tem um jeito assim, um jeito assado, né? Teve muitos casos na igreja mesmo, que tem uma idade que a criança tem uma tendênciazinha, né? A descobrir o jeito feminino dos meninos, ou coisa assim. Só quando tem dois meninos, normalmente um deles tem uma tendênciazinha assim a tentar chamar atenção de alguma forma.
Por que que isso acontece? É natural. Só que aí quando você cria ele de uma forma, filha, isso não é bom, e com amor, educar os filhos e tal, não vai ter. Agora, se tiver briga entre os pais, a mãe for chantagista e o pai omisso, né? Omisso que eu falo, um pai meio acabe, por exemplo, aí a tendência é muito maior. Então, ou o pai que não existe, ou o pai que abandonou a mãe, normalmente vai ter muito problema dos filhos ter um traço de homossexualidade no meio da jornada aí. Né? Então, maldição e bênção, você herda muita coisa. Lembra em Êxodo 20, por causa da idolatria, por exemplo, uma mãe que ensinar a filha idolatria, o pai, até a 4ª geração vai estar sob maldição. Por quê? Porque não depende de Deus, depende de outro Deus. Idolatria que quer? Não dependência de Deus, depende de outra coisa, um ídolo, uma imagem, ou uma pessoa, um ritual, uma comida, isso depende de Deus. Depende de uma coisa, idolatria, criança fraca. E o que vai acontecer? A criança aprende a ser fraca, ensina os filhos fracos, ensina os netos fracos. Então, a idolatria que ele fala é a não dependência de Deus. Então, normalmente, todos os casos que eu pego aí por exemplo, da Iemanjá, que a gente fala, normalmente a filha foi consagrada a Maria, ou foi consagrada não sei o quê, que aí dá problema em casamento, dá problema da frigideira, um monte de coisa assim. Se você ensinar a tua filha que tem problemas no casamento, que o homem é tudo igual, sua filha vai ser gelada também, né? E vai que já vem maldição aí de outra forma, do lado do marido também, aí complica mais um pouco. Agora, se você ensinar seus filhos que não existe maldição, se ele não quiser, ele pode reagir a qualquer coisa, ele vai ser liberto de qualquer coisa. Então, a maldição, ela se quebra quando a pessoa fala não para ela. Tipo, eu sou amaldiçoado a ser tal coisa. Se eu não quiser, eu vou agir ao contrário. Então, aí vem a quebra da maldição, quando ele age, ele renuncia, não é na palavra, na oraçãozinha. Aquela oração é quando a pessoa decide e faz. Só que a ação, a fé sem obras é morta. A obediência sem ação. Tipo, lembra, tem 2 filhos lá que falam a palavra. Aí o pai falou assim, temos uma lavoura para colher. Quem vai comigo? Aí o mais velho caiu fora. Ou o mais novo, não sei. Falou, não vou não. O outro falou assim, não vou também, não. Não, um falou que ia, mas não foi. Mentiroso. Irresponsável. Aí, um que tinha falado que não ia, ele tinha um coração melhorzinho. Aí ele falou, pô, meu pai tá sozinho lá, vou lá. E foi, né? Esse filho quebrou uma maldição grande da ação que ele fez, né? E o pai também, né? Pensa bem, viu que o filho falou não, mas foi, né? E o outro entrou na maldição, porque entrou na maldição da mentira. Então, dependendo como o pai trata isso depois, é o resultado, né? Se ele começar a trabalhar na quebra da maldição do filho, desde já, aí vai sair fora. Então, nós vemos muita... Se um marido não quer saber de Deus, filho, então você está perdido, porque, queira ou não, certo? Porque ele vai ter o padrão dele, julgo desigual, né? Julgo desigual, e julgo desigual é um problema, né? Hobbes também, como Deus para Abraão, alcançou Isaac e alcançou Jacó. A maldição familiar tinha naquela família também, porque Sara, Rebeca e a outra, que eu não lembro o nome, tinha Sara, Rebeca e a outra, Raquel. Né? Todas elas eram estéreis. E era da mesma família. Vocês sabiam disso? Que todas elas eram da mesma família, e tanto que Eliezer foi o servo, foi buscar, e elas eram primas, ou até quase uma prima de primeiro grau, filha do mesmo pai, com mães diferentes, coisas assim. Todas elas eram estéreis,
Então, eram as maldições familiares. E todas elas alcançaram graça após, né? Então, se você ler a Bíblia, você vai descobrir umas coisinhas assim. Era uma maldição familiar? Sim. Como que Jacó quebrou essa maldição, né? Orando muito e pedindo a Deus e tal, tem a história lá, eu falei isso num dia desse aí, numa palavra qualquer que eu falei sobre quebrar a maldição, né? E Jacó conseguiu fazer isso aí, tá bom? E as promessas são de bênção. Nós já estamos aqui, Hebreus 12, 11, está na página 13, nós voltamos lá para trás, né? Estava lá no 19 já, voltei para porque tinha essas dúvidas, né? Não se pode permitir que uma criança vença. Caso contrário, ela nunca respeitará a autoridade. Treinar ou discipular não é agradável na hora, mas produz frutos pacíficos e frutos de justiça. Então, criança não ganha uma guerra, não. Tá? Criança não ganha uma guerra, não. Ela tem que perder. De qualquer forma, ela tem que perder. Ou, por exemplo, por consequência, né? Se a criança, aquela que se joga no chão, essa criança aí, simplesmente, ela tem vários problemas, né? Falta de autoridade total em casa, né? Total. Então, tem problemas. O excesso de autoridade, o excesso de autoridade verbal somente, né? Que a gente estava falando sobre compulsão, se uma mãe é extremamente brava, extremamente ruim no trato, fala muita abobrinha, né? Xinga muito, ou então disciplina muito sem motivo, né? Que nem uma criança, ela não é igual a você. Então, uma criança, ela vai ter a hora que ela não vai querer estudar, de hipótese alguma, ela vai ter sono, ela vai ter problemas, né? E se nessa hora a mãe começa a disciplinar ao extremo, o filho castigar ao extremo, você sabe se ela está sonolenta, agitada de alguma forma, ter um pouquinho de psicologia, né? Se você disciplina demais, gritando, berrando, punindo, uma coisa que é natural do corpo dele, essa criança costuma ter compulsão sexual por volta de 6 anos de idade, tá? Aí você vai ver que ele vai ter algumas loucuras aí, e a mãe vai ficar assustada, tá? O que mais? Chega de pergunta? Mecânica de administração, nós já falamos sobre oração. A criança dorme, tal, já foi falado. Os filhos. Efésios 6, de 1 a 4, nós estamos na página 21, voltando para a página 21. Já que não tem pergunta, vocês querem fazer alguma coisa? Põe aí nas perguntinhas aí, vai. Vou contar até 10 enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Nenhuma pergunta? Nenhuma pergunta. Vocês estão entendendo tão de boa assim? Vão lembrar de tudo? Não, tem gravação, né? Vocês vão poder assistir várias vezes. Tcharam. Não tem perguntas. Então vamos entrar. Efésios 6, de 1 a 4, nós vamos ler esse texto, porque já é tarde. Depois, na semana que vem, a gente continua. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Vou explicar o que é justiça. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Então, doutrina e a demonstração do Senhor é o padrão que a gente fala, né? E honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Então, se você não obedece seu pai e tua mãe, você vai ter que ensinar isso para o teu filho. As coisas não vão ir bem na sua vida, não vai dar resultado nenhum. Por que isso? Porque o pai, com certeza, né, o pai que segue uma palavra, segue
o evangelho, e não só tem o conhecimento carnal, o pai e a mãe têm o conhecimento do que ele já viveu. Então, ele tem mais experiência que você, né? Carlos Cobb, você explicou de quando a mãe é rigorosa ao extremo e quando a mãe é muito liberal. Essa está criando um monstro, né? Monstro ao extremo, né? Porque só se tiver um milagre. Eu já vi caso de uma mãe liberal que a filha, né, achava que a mãe era muito liberal, né, depois de uma idade XYZ aí, e aí a filha começou por ordem da mãe. E não é caso de longe, não, até da igreja, tá? Deixa eu ver aqui se tem perguntas aqui no meu WhatsApp. Ok. Ok, deixa eu ver aqui. Se os dois entrarem, assim, eu comecei a ver, né? Se os dois entrarem em concordância, aí tira a escolha dele. E vai ser mais fácil para a criança aceitar e entender a ideia. Sim, é isso aí que o passarinho falou. Se tem concordância, tem tudo. Tá bom? Vocês estão entendendo? Sim? Com ex-bebedice de drogas, como é que é? Peraí, tem um monte de pergunta aqui. Quando a criança se comporta como adulto. Aí é complicado, hein? Isso aí é quando o pai ou a mãe, normalmente a mãe, começa a tentar fazer o filho a ser melhor que os outros. Então, é tanta responsabilidade que o filho começa a se cobrar muito. Então, ele cria uma história, ele quer ser mais velho do que ele deveria, né? Honrar pai e mãe, mas é quando um dos dois são muito errados. É complicado. Honrar não quer dizer obedecer e nem concordar, né? Porque se o pai ou a mãe é do mundo, nós não estamos falando com esses pais, infelizmente, né? Se os pais são do mundo, acabou o nosso papo, vamos falar assim? Porque se o pai e a mãe é do mundo, não tem nem como conversar, né? Não tem padrão, não tem um monte de coisa. Então, quando um dos dois tem o segmento de Cristo, aí nós vamos poder conversar. Se os dois forem atrapalhados, só misericórdia. Tamires falou, atropelando a fase da criança. Sim. Criança que exige, pai que exige muito do filho, ser muito responsável, muito isso, muito aquilo, muito aquilo, muito aquilo, tá perdido. Ross, como ex-bebedice e drogas, né, os pais, né? Aí, com certeza, tem muita consequência. Todo filho de pessoa que tem alcoolismo, coisa assim, um deles vai ter. Normalmente é o caçula. Exigir mais. Quando a criança é chantagista, faz show até conseguir o que quer. Pai e mãe frouxo. Certo? Por quê? Porque ele sabe que vai ceder. Se por acaso, nas primeiras chantagens, o pai já corta a mãe e os dois em concordância, bem entendido, né? Porque tem pai que o pai, não tanto, mas a mãe normalmente usa mais os filhos para chantagear o pai, principalmente quando separa. A homossexualidade vem muito nisso, na chantagem. Por exemplo, a mãe chantageia o pai porque separou, então fica falando assim, tá vendo o que você fez? Nosso filho é assim por tua causa, você abandonou a família, isso é uma chantagem da mãe, o filho vira homossexual. Agora, no caso da criança chantagista, é que o pai e a mãe são fracos, eles não têm padrão, então eles não querem agora, mas vão concordar daqui a pouco, vende até alma para Satanás para comprar um brinquedo, para fazer isso, para gastar dinheiro, isso é porque os pais são frouxos, então dá o que quer, ou porque compram o filho com dinheiro, por exemplo, quando a mãe não quer ser mãe, e o pai não quer ser pai, é mais fácil comprar a criança. Como? O que você quer agora? Você quer um carro? Eu vou dar um carro para você. Então você vê os filhos dos riquinhos se matando aí com o alcoolismo, dirigindo os carrinhos último tipo, e matando um monte de gente, esses filhos aí, é o chantagista. Por quê? O pai não está lá, nem a mãe quer criar filho, então compra coisa. Tem casa que vocês mesmos vão visitar, e não tem como entrar de tanta coisa, de brinquedo, de coisa que os filhos têm, exagero ao extremo,
porque o pai vai comprando, né? O filho é o primeiro, tem roupa de marca, a mochila é do personagem que ele quer, o tênis é aquele mais caro, né? E então, né, é que nem a Eva falou, meus filhos nunca deu show, ai dele, lógico. Então, por isso que não faz, porque a mãe é rigorosa, né? Então, quando normalmente o pai compra a criança, essa é chantagista, né? Vai chutar o carro porque o pai não empresta carro quando crescer, né? É o que joga bicicleta porque tá nervosinho, ou, né? Gosta de se arriscar, né? Normalmente a família sem padrão também, o Denis fala, se o show rolar, as palmadas vão mais ainda, né? É isso mesmo. Tem criança que nem agora vem essa geração dos pais omissos, os dois que trabalham. Vai ser os filhos viciados na adrenalina, que a gente já falou, é o absurdo que eles estão fazendo. Então, primeiro, não tem padrão do bem do outro. Então, sai quebrando coisa na rua, se joga das coisas de um prédio para o outro, começa a fazer loucura com os patins, skate, bicicleta, se jogando de altura, tentando, se matando. Porque justamente chamando atenção. Os pais nem sabem o que estão fazendo, né? Não tem pais presentes aí, né? A Rosita falou, não, como é que é? Está mandando aqui. Quando repreender o filho, aí entra esse versículo, Efésios 6, versículo 4, dizendo, não irá seu filho, não criar a ira com o teu filho, né? É bem complicado, não. Não é bem assim. A ira, viu, Rosita, que fala sobre o filho, não é essa irazinha de birra, não. A ira é quando você prova que, como que eu posso te falar? Que você não cumpre a lei e exige coisas fora, exige, que eu falo a doutrina de rei, a hora que ele quer decide uma coisa ou outra, o pai, né? E aí exige do filho algumas coisas que não são padrão. Então esse filho é criado sem padrão. Aí você vai irar ele? Vai, porque é um monte de coisas, né? Complicada. Você exigir comportamentos do filho que você não se comporta. Então exigir que ele seja aquela pessoa que você não é. Então aí você vai gerar ira. Agora, disciplinar filho e ele ficar nervosinho, aí é mais falta de uma varinha boa ainda, né? O filho pode ficar nervosinho? Pode, até você amansar ele, né? Ah, não pode bater, pastor. A Bíblia fala que pode. Se você não seguir a Bíblia, você vai achar teu filho na prisão, né? Então, pode, não deve, está escrito. Então, o filho vai ficar nervosinho? Vai. Quanto tempo? Quanto tempo foi necessário? Se por acaso não der certo, você fez a tua parte, né? E você fez certinho. Agora, o filhinho nervosinho é porque os pais são frouxos, compram os filhos com coisas, né? Tudo que o filho quer, compra, esse filho vai se irar quando você repreender ele, com certeza. Então, você vai ter vários problemas, né? Peraí, tem uma mensagem aqui. Então, repreender e ele ficar nervoso, isso não é irar. Criar ira é criar ódio do pai ou da mãe, né? Criar um ódio que não tem fim. Vai ser um negócio sério. Então, mas isso aí não é da repreensão, não. Porque o filho mesmo sabe quando repreensão verdadeira ou não. Quando o filho sabe quando ele está fazendo chantagem ou quando ele está fazendo arte. O filho sabe. Então, quando você repreende o filho, quando ele está fazendo birrinha, chorando, vomitando, tem filho que chega até o ponto de vomitar, até o ponto de urinar, até o ponto de se jogar no chão, e isso aí já está acostumado à chantagem. Pode descer a mão que tudo resolve. Quando é pequeno, quando é grande, aí você já vai sofrer um pouquinho mais, né? Deixa eu ver aqui. Não tem mais perguntas, não. Tem comentário. Pastor, tenho. Filho pequeno ou filha, tomar banho. Pastor, filho pequeno ou filha, tomar banho. Tem problema? Tomar banho com os pais? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem várias famílias que a gente já pegou, com vários problemas sobre isso. Ah, pastor, não tem problema. Tem problema. Tem problema. Você está antecipando a iniciação sexual do teu filho.
Por quê? Porque certo? Olha, dá um exemplo. A geração de Cão, que é de Canaã, filhos de Moisés, de Noé, né? O filho foi amaldiçoado porque viu a nudez do seu pai, certo? Viu a nudez do seu pai. Na Bíblia, em Deuteronômio, está lá, não verás o filho a nudez do seu pai, não verás a nudez da sua mãe, porque imundo é, porque não sei o que tem, está lá, nós podemos achar isso aí. Se você põe na internet, você acha rapidinho. A nudez dos pais, quando está lá. Por que não pode e não deve? Porque não pode e não deve. Está na Bíblia, é porque não pode. Vai dar problema. Aconteceu, não tem problema. Tipo, né, o pai está se trocando, a criança entra, não vai dar aquela de louco, não. Né? Aconteceu, isso aí é um fato natural, mas que eu conheci, então eu estava falando, né, que eles tinham mania de tomar banho todo mundo junto. E já eram velhos até, hein? A mãe, pai, os filhos lá, só tinha filho homem. Né? Esses filhos são ao extremo atrapalhados, ao extremo, né? Ao extremo. Tá aqui, Dennis Schauber, como é Levíticos 18, 7, não descobrirá a nudez de teu pai e da tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirá sua nudez. Na verdade, Noé amaldiçoou pela boca, não pela consequência de ver a nudez, certo? Não. É pela nudez, porque lá naquela época tinha um costume de não poder ver a nudez, e porque viu a nudez, e Noé ficou sabendo, Cão foi amaldiçoado por Noé. Acho que você perguntou exatamente isso, que foi Noé que amaldiçoou, sim, por causa da nudez, por causa de ver a nudez. Mas aí depois Moisés colocou essa lei, que está em Levítico 18, 7, que é sobre a nudez do pai e da mãe, né? A criança, ela tem que ser criada de acordo com o padrão, que você não está pulando, tá? Deixa eu ver mais perguntas aqui. E mãe com a filha, pode? Pode, pode. Tudo pode. Tudo posso naquele que fortalece. Tudo pode. Tem coisa que pode, mas não é lícito. Né? Tem coisa que não é lícito. O filho depois, quando a sua filha fizer 14 anos para cima, pode. Pequena não deve. Poder pode, não deve. Tá? Porque surge muita coisa na mente dela, Satanás ele é astuto para usar isso aí, sabe? Descobertas aí, algumas outras coisas assim. Vamos ver de novo. Rosita, pastor, o senhor não entendeu a minha pergunta. Ou melhor, não subexplicar, mas vou falar com o senhor depois. Não, eu queria que você falasse agora. Pode pôr aí, certinho. Fala gravado que é melhor. Que às vezes fala no meu WhatsApp aí, grava a mensagem, ou pode pôr no grupo aí, tá tudo certo. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirá a nudez de teu pai e da tua mãe. Ela é tua mãe, não descobrirá a sua nudez. Não descobrirá a nudez da mulher do teu pai, que é sua mãe, a nudez do teu pai, porque lá tinha outro papo que eram outras mulheres, tá? A nudez da tua irmã, filha do teu pai, ou filha da tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho, que seria a neta, ou filha da tua filha, e a sua nudez não descobrirá, porque é tua nudez. Então fala, é nudez. Não porque vai dar pepino. É Levítico, né? O capítulo todo fala sobre isso aí. Obrigado, Denis. É um cara da hora, certo? Tá aí. Deixa eu ver, tem mais aqui. Tá, a Rosita gravou aqui. Peraí. Pastor, eu quis dizer assim, tipo assim, eles vão repreender o Lucas, Deus morre, fala alguma coisa que ele está fazendo algo errado. Aí ele fala assim, você está irritando seu filho, não tirasse seu filho. É o que está nesse capítulo 4 aí de Efésios, né? Mas, tipo assim, eu não estou irritando ele, eu estou disciplinando ele, eu não estou educando, eu estou ensinando, eu estou falando o que é certo e o que é errado. Aí usa esse termo aí, não irás o seu filho. Fala assim, na Bíblia fala, não irás o seu filho. Mas eu não estou irando. Não. Eu estou ensinando, eu estou falando o que é certo. Justamente, não tem nada. Vocês ouviram aí? Deu para ouvir o que ela falou? Levanta um dedinho aí, alguém. Não? Deu.
Mais ou menos. Ele falou assim, eu estou disciplinando a criança e a criança até pode usar, ou alguém pode usar, você está irando teu filho, pode dar problema. Não. Disciplina é uma coisa, irar é quando você faz coisas ruins para o seu filho à toa, né? Tipo, chantagem com o filho. Chantagem com o filho assim, não vou te dar porque eu não quero, dou a hora que eu quero, mesmo que você tenha, e não tem o porquê. Ou, sabe como você provoca a ira do filho? Quando você ama mais um filho do que o outro. Você separa coisas mais para um do que para o outro. Você elogia mais um do que o outro. Você enaltece mais um do que o outro. Você privilegia um do que o outro. Isso é criar ira para o filho. Né? Ou outras coisas. Então, a ira é quando você provoca uma mágoa profunda e longa. Não tem nada a ver com disciplina. Filho não se ira com disciplina, ele pode ficar nervosinho. Aí você cura o nervosinho dele também na vara, certo? Aí é uma coisa curando a outra. Exatamente, tá ok? Então, tem lá sobre essa disciplina. Irar é uma coisa, certo? Irar é uma coisa. Nervosinho de filho é só descer a mão, tá? E quando os pais dão um selinho, beijinho na boca do filho, é complicado. A cultura nova é complicada, né? Você sabe que antigamente o filho podia beijar a mão do pai e a mão da mãe. A mãe ainda se beijava a testa, né? Então é muito complicado você saber o que é certo e errado, né? Eu acho que o pai e a mãe, com amor, fazer isso acontecer, não há muito problema, mas eu digo que eu não sei dessa cultura nova. Né? Esse selinho surgiu com a Hebe Camargo, essa mania de dar selinho aí, né? E foi propaganda aí e tal, mas eu não sei, não posso te falar se é bom ou ruim, né? Eu acredito que não é muito recomendável, não, porque a gente não pode ver o que a criança pode se acostumar, por exemplo, pode se tornar tão comum que ela vai dar selinho na escola em todo mundo, né? No professor, na professora, no amiguinho, né? Os professores aí que tem uns probleminhas, né? Então é melhor a gente evitar que isso se propague, né? Então você explica, né? Se a tua filha, teu filho tiver essa mania, né? Você simplesmente falou assim, filhão, isso aí não é bom a gente fazer não, porque pode, né? Ser visto de outra forma, acontecer alguma coisa de outra forma. Ok? Mais alguma pergunta? Não tem. Mais nenhuma. Amém? Já é 9h30, nós estamos 1h30 falando, vocês estão me aturando, né? Infelizmente. Podia ter várias pessoas falando também, viu? Então, logo a gente vai ter bastante seminário aí. Nós não conseguimos avançar porque hoje foi bastante perguntas. Então, nós temos aí uma lição de casa. Vocês vão ler da página... Peraí. Da página 18, do meio para em diante, até a 23. Deixa eu ver, peraí. Não, até 24. 18 a 24. Vocês estão anotando aí? Vocês não estão anotando, mano, né? Anota, pô. 18 a 24. Colocaram, o Denis colocou um link aí no pezinho da reunião. Copia e cola no teu navegador sobre o que os psicólogos falam sobre o selinho, tá bom? Tem lá. Eu também acho absurdo, Geise. Geise, você estava aqui, menina, que legal. Eu não tinha te visto. Muito bem. Página 24 toda, até o 24, para mim, acaba um item, que é do espírito, depois do espírito, tá? É aqui, acaba aqui, tá? Tem o espírito todo, que eu vou explicar a divisão, corpo, alma e espírito. Certo? A Kate está falando aqui, A Eva também acha errado. Vinícius conta, a página 24 toda. Isso. Até depois do espírito. Kate, criança não tem filtro
É o mesmo que dizer, olha, na privada de casa você pode pôr a mão, porque em casa é limpo, mas na casa do amigo não pode. Na privada será privada, justo. Mesma coisa o selinho e outras coisas, sim. E agora tem modo de lamber privada na internet, né? Então, exato. É isso aí, Robson. Então tá bom, todo mundo falou exatamente, o Denis também. Você estava querendo dar selinho aí de fora, Denis? Não, né? Então tá bom. Acabamos hoje. Vamos orar, povo de Deus. Fecha os teus olhos aí. Senhor, nos ajuda a dirigir, Pai. Nossos filhos são preciosidades tuas, maravilhas que o Senhor nos colocou na mão. E nosso caráter e nossa criação está sendo abalada, Senhor, porque nós fomos criados errados e precisamos de um caminho. E só o Senhor tem. Nos ajuda, nos dirige e nos exorta pelo teu amor, Pai, que o Senhor sacrificou pelas nossas vidas para a gente ser o Senhor, e nós queremos disciplinar nossos filhos de acordo com a tua palavra. Nos ajuda a ficar nessa palavra, não distorcer esse seminário nem para a esquerda nem para a direita, Pai. É que eu peço hoje em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Deus abençoe vocês. Até. Fiquem com Deus. Amém. Depois, Francisco, fala comigo, tá? Um abraço.